Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Já aqui na sequência das nossos convidados, durante a semana da Equipe Hotel, a gente resolveu trazer um cliente, amigo e empreendedor na área digital, Robson. Robson é hoteleiro em Ilhabela, aqui no litoral de São Paulo, é dono de restaurante também, agora hoteleiro no Ceará, no Nordeste, cliente já da Hotel B2C já há alguns anos e em alguns anos aí também, durante esse período, acho que até a pré-pandemia, ele vai falar um pouquinho melhor, ele criou a Troc Trip. Eu acho que é algo inovador para o mercado e que todos vocês que estão ouvindo a gente aí no rádio, a caminho do trabalho, ou assistindo a gente aí no canal do YouTube, vocês vão gostar bastante, porque é algo que vai trazer muito valor agregado aí para o hoteleiro. Então, com a palavra aqui, boas-vindas. Muito obrigado, Robson, pela sua presença aqui com a gente. Comigo aqui do lado também o Klaus, para fazer aqui a mesa da Hotel B2C de anfitrião e trocar ideia aqui com você, para você falar para a gente sobre o Troc Trip. Boa tarde, Denis. Boa tarde, Klaus. Prazer estar aqui com vocês. E essa iniciativa de vocês aí é ótima até para o meio hoteleiro. A gente vê muita coisa, de gastronomia a gente vê muita coisa nas redes sociais, né? Mas para hospedagem a gente não tem tanto material aí nas redes sociais. Eu acho que essa iniciativa é ótima, vem agregar muito aí para a hotelaria em geral. Essa é a ideia. O canal aqui é um canal educativo, né? Até porque a missão da Hotel B2C como empresa de estratégia de inteligência de negócio, transformar a hotelaria independente de pequeno, médio ou grande porte eficiente, profissional e lucrativa. E tudo isso aí a gente sabe que a educação é um dos pilares importantes, né? A hotelaria é hospitalidade é capital humano é a própria humanidade, né? A história é a evolução, é um processo educativo, né? Então, começando aqui, Klaus, quer dar as boas-vindas, com você primeiro a palavra, depois a gente passa para o Robson. Quero agradecer mais uma vez aí, obrigado, né, pelo Robson estar aqui, enfim, é um prazer poder conversar com ele. E eu já gostaria de fazer uma pergunta, né? Como surgiu a ideia, né, do Troc Trip? Você que tem o hotel já faz mais de 10 anos, provavelmente, ou quase 10 anos. Né? Como é que surgiu essa ideia? Conta um pouco para o pessoal, porque com certeza os hoteleiros vão, né, usar ainda muito a ferramenta. Vão ouvir falar muito e vão usar. Mas antes, eu acho que até dessa pergunta o que é o Troc Trip primeiro? E depois exatamente contar essa história aí para a gente. Bom, eu trabalho com hospedagem já há 10 anos, exatamente. Aí, né? O que você fazia antes, Robson? Eu trabalhava com arquitetura promocional. Trabalhei 26 anos, 27 anos com arquitetura promocional, fazendo stands, né? Fazendo projetos de stands, montagens. E aprendi muito, né? nesse setor aí. E agora, o Troc Trip, na verdade, ele sempre existiu, né? É algo que sempre foi feito. A gente só organizou algo que já existia. Né? Todo hoteleiro, pousadeiro, né? Ele sempre fez permutas. Né? Só que era um sistema antigo, né? Ia lá, ligava, olha, gostaria de ter uma pousada não sei onde, tem uma pousada em Ilhabela, gostaria de ficar aí na sua pousada no Ceará, será que eu posso ficar por aí? Depois, quando você vier para Ilhabela, você fica uns dias aqui. E normalmente era assim, né? E a gente saia correndo para olhar, para ver se era um hotel legal, uma pousada legal, né? Que a gente tinha vontade de ficar ou não, né? E a gente só organizou isso, né? Com a facilidade digital, a gente organizou isso. E com essa facilidade digital, criou uma permuta multilateral. Né? Porque eu não preciso mais ir na sua pousada e você voltar na minha. Né? E aí a gente criou uma moeda digital junto. Né? Então existe um pagamento digital, né? Que é como se fosse um voucher, que eu posso de Ilhabela ficar na pousada do Ceará, e a do Ceará recebe e vai para Trancoso, para Arraial da Ajuda, ou para os Lençóis Maranhenses, enfim, para onde ela bem entender. A gente tem parceiros aí no Brasil todo. Então, essa é uma facilidade muito grande, né? Porque eu sempre fiz permutas na unha, vamos dizer assim, né?
Mas tinha algumas que a gente acabava não voltando, tem algumas que eu não voltei até hoje. A permuta do fio do bigode, né? Enfim, o cara ligava e falava, posso ficar aí? Pode, vem cá, porque a gente gosta de viajar e gosta de receber, né, os turistas aí, quem está passeando. E vem, pode ficar. Aí depois a gente acaba esquecendo, depois, sabe, putz, eu tenho uma permuta lá não sei onde. E dessa maneira se organiza, você não esquece, você está com os pontos lá, você vai para onde você precisa e onde você quer, né? Não aonde você tem, né, uma diária, né? Lembrei agora, eu tenho lá na Praia do Rosa, eu tenho uma permuta. Inclusive eu tenho uma na Praia do Rosa que eu nunca mais voltei. E eu esqueci o nome da pousada do rapaz que foi para Ilhabela, né? Ficou lá no Calango Hotel. E eu esqueci o nome. Passou muito tempo, depois eu lembrei, eu não sei nem qual que é a pousada mais dele, né? Então nasceu desse tipo de coisa, a gente percebeu que faltava só uma organização, que todo mundo já faz, né? E a gente incluiu aí os restaurantes, né? Que também já existia essa permuta, só que normalmente um amigo chamava o outro, sentava na mesa, ia lá, comia, bebia, e não precisa pagar a conta, depois eu vou lá no daí eu ia lá no restaurante do outro, ele sentava lá, comia, e aí ficava nessa, né? Só que ninguém sabia se tinha um ganhando ou perdendo, né? Se já tinha mais ou a menos. Então, incluímos os restaurantes, foi um sucesso essa parte de restaurantes, né? Porque cria ali um núcleo de consumo. Então, a gente adquire os pontos, né? A moeda digital, e aí você vai... Tem alguns destinos aí que você tem 4, 5, 6, 7 opções de hospedagem, e você tem mais 6, 7, 8... Ilhabela mesmo é um deles, opções de restaurantes. Então, você... realmente viaja sem gastar nenhum centavo, só no Troque Trip. Gasta só no combustível, por enquanto. Permuta, né? E além de hotéis e restaurantes, tem outros serviços já incorporados no Troque Trip hoje, para esse tipo de permuta, de trocas? Olha, esse é um ponto que a gente está em fase de testes agora, né? Porque existe um interesse... um pequeno conflito de interesse, né? Então, imagina que a gente coloque uma empresa que trabalha só de segunda a sexta, horário comercial normal, né? E qual é o interesse dela? Viajar nos finais de semana, né? E o Troque Trip, o proprietário de hotel, pousada, bar, restaurante, ele pode colocar algumas restrições. Ele tem direito a 3 restrições, né? Que já vem em uma lista pré-definida. Então, alguns colocam finais de semana. Por quê? Porque para o hoteleiro, para a pessoa que trabalha com turismo... O fim de semana é a cereja do bolo. O fim de semana ele tem que estar ali em cima, né? tomando conta ali operação, da né? operação toda e tudo mais. E o meio de semana é um certo descanso dele. Ele sabe que tem um movimento mais baixo, tal, é a hora que ele pode viajar, a hora que ele pode passear. Fugida, né? Então a gente está em um momento de teste nesse sentido. Nós já temos alguns serviços, tá? Nós temos um rapaz que vende banheiras, temos uma fotografia, temos gente que faz marketing digital, temos uma moça que vende toalhas, guardanapos de pano e tudo mais. Tem um outro de louças de lá de Porto Ferreira. Então, assim, são serviços sempre ligados à hospedagem ou gastronomia. Então, a gente está tomando cuidado de trazer só serviços ligados à hospedagem e gastronomia. Em alguns centros, alguns núcleos de maior consumo, a gente tem talvez liberado alguns outros pontos. Às vezes tem um salão de cabeleireiro, alguma coisa assim, né? Mas sempre ligado a essa área de gastronomia. A parte de... já tem alguma coisa na parte de wellness, tipo massagem, yoga, aula, pilates, assim, algumas coisas ligadas, porque isso tem a ver também com a indústria, né? É só para entender se há algum já rodando piloto ou se isso também há a possibilidade desse profissional, dessa empresa fazer adesão. Hoje nós temos, acho que 2, tá? Que fazem massagens e tudo mais. Tem uma ligação muito direta com a hotelaria. Sim. Né? Porque a hotelaria, normalmente, ela terceiriza esse serviço, ela marca um horário, né? e chama a massagista para vir no hotel fazer massagem no hóspede. Sim. Né? Então, ela pode pagar esse serviço com o Troque Trip. Né? O que precisa é que essa massagista esteja próxima àquele estabelecimento.
né? Então, assim, não é algo que dá para você contratar uma massagista, como um fotógrafo também, né? O parceiro do Maranhão contratar uma massagista que não está próximo dela. Mas a gente está em fase de testes também com esses daí, com a parte de massagem. Com o tempo, vai crescer muito mais, né? Porque assim, tem a gente está na primeira fase ainda de implantação, né? do Troque Trip. E a aceitação está sendo ótima, né? A gente tem, acho que, por volta aí de mais de R$500 mil de reais em Troque Trip na rua já, né? E a circulação é baixa ainda, né? Um pouco abaixo de 5% desse valor mensalmente, mas tem sido super aceito, né? A gente está um pouco mais de 2 anos aí que o projeto está na rua e a gente considera um resultado ótimo. E a gente está se preparando agora para ir para uma segunda fase que tem uma mudançazinha pequena aí no formato, né? Não existe uma restrição geográfica. Se alguém estiver lá no norte do Brasil, no Amazonas, no Pará, ou alguém no sul do Brasil, oeste, enfim, e queira fazer parte do projeto, isso não tem uma restrição geográfica? Geográfica não, Tá. Nenhuma. Acho que nós temos um parceiro que é lá de Tocantins. Temos uma lá nos Lençóis Maranhenses, o nosso mais ao sul está em Bento Gonçalves, Casa Malbec, né? Então, a gente tem parceiros por todo o litoral, muita presença no estado de São Paulo, Minas, Rio. São diversos parceiros aí distribuídos pelo Brasil. Dá para fazer uma bela viagem. Quem tiver tempo para pegar um carro, vale a pena. Dá para fazer uma bela viagem. Nós tivemos um parceiro que saiu de Florianópolis de carro, subiu tudo, foi até... O ponto máximo dele foi em Paraty. Legal. E veio usando tudo Troque Trip? Só Troque Trip. Passou, ia parando, Troque Trip. Hospedagem, restaurantes, ela foi, voltou, eles são surfistas, vieram aproveitando as ondas aí do litoral norte de São Paulo também e voltaram para Floripa. O sistema todo roda em um aplicativo, tanto para quem paga quanto para quem recebe? O sistema, como que funciona? Você vai fazer o cadastro, você tem acesso ali, você vai ver todos os parceiros, vão estar ativos ali, né? E tem quantos pontos eles disponibilizam. Então, o parceiro que participa, o estabelecimento que participa, ele tem todo o controle da permuta, né? Ele pode falar assim, eu vou fazer permuta só até R$1.000. Ou vou fazer permuta até R$5.000, ou vou fazer permuta só até R$500. Então, ele tem todo o controle. Quando você, pelo próprio aplicativo, você já faz contato, quando você vai utilizar, né? Quando você é o turista, então por ali eu procuro, vejo o destino, encontro o parceiro, o hotel, a pousada ou o restaurante, se for, né, pousada ou hotel, por ali mesmo tem um botão que já acessa o WhatsApp da recepção, ou de reservas, e por ali você já conversa e faz uma cotação, né? E aí então vem lá, ficou de 20 a 23, quanto ficou R$3.000 a sua reserva. Tá bom, vou pagar em Troque Trip. Então, isso eu estou sendo o utilizador, né? Uhum. Aí você já transfere ali mesmo, como se fosse uma mensagem de WhatsApp. E quem está recebendo... Um Pix. Como se fosse um Pix. Quem está recebendo já olha ali no aplicativo. Já cai o saldo. Já cai em tempo real, cai na hora. Legal. Né? E existe ainda uma frente de caixa, que é essa... Porque assim, o aplicativo ele se tornou uma conta corrente. Então você tem ali o saldo, né? Você vai recebendo, você vai acumulando, você vai gastando, vai subtraindo. É uma conta corrente. E o que acontece? Nós temos uma frente de caixa para facilitar isso em hotéis e pousadas que tem ali um financeiro ou um setor de reservas. Ele pode verificar, um funcionário pode verificar o recebimento em Troque Trip sem navegar e sem utilizar o aplicativo. Quer dizer, ele não pode consumir em lugar nenhum, ele pode fazer uma... Imagina que você vai passar sua conta corrente para um funcionário ver se caiu o dinheiro na conta, entendeu? Ele olha, mas ele só olha o que cai. Ele não pode olhar, ele não pode gastar, não pode fazer um Pix para ninguém, não pode fazer uma reserva, não pode fazer nada. Entendeu? Então isso aí facilita muito para quem não está o tempo todo dentro do seu empreendimento, né?
Legal. Klaus? Conta pra gente como é, por exemplo, a pessoa tem um hotel, como é que ela faz para se cadastrar no Troctrip? Ela precisa apresentar um cartão de crédito? Ela precisa assinar alguma coisa? Troctrip é 100% gratuito, não tem anuidade, não tem taxa de cadastro, não tem comissão por operação. Tá? Então você procura lá Troctrip nas lojas digitais, aí, tanto do iOS como o Samsung, Play Store, ou Android. Ou Android. E tem lá Troctrip, é só baixar e você faz o cadastro e já consegue navegar. Né? Precisa fazer o cadastro. A pessoa pode fazer o cadastro como CNPJ, né? Que aí entra hospedagem em geral e gastronomia direta, né? Porque às vezes tem chefes, eu faço... A gente não dá para fazer o cadastro. Né? Precisa ter CNPJ e precisa ter um local físico, né? Para receber as pessoas. Então, um restaurante, um bar, né? Pousadas e hotéis. Então, por ali, ele faz o cadastro sozinho. Já faz o cadastro sozinho, já pode navegar. Ele só precisa disponibilizar, porque quando ele disponibiliza, quando ele fala disponibilizar, é fazer uma configuração dentro do aplicativo, dizendo quanto ele aceita fazer em permuta. Então, ele tem ali até R$5.000, na verdade até $1.000, né? Está próximo de 5 mil hoje. Então, ele escolhe o quanto ele quer disponibilizar. Então, ele fala assim, olha, eu vou configurar ali, eu quero fazer permuta até R$1.000 ou até R$5.000. R$5.000 é o teto. O teto máximo é R$5.000. Tá. Nesse momento, ele já ganha moedas no mesmo valor. Então, se ele disponibilizou R$5.000, ele já ganha R$5.000. E ele já pode utilizar antes que alguém utilize no dele. O único compromisso que ele assume, e tem um contratinho digital ali, o único compromisso que ele assume é aceitar Troctrip quando as pessoas o procurarem, né? Nos períodos fora das restrições que ele já configurou. E precisa colocar cartão de crédito ou não? Não. Não precisa colocar cartão de crédito, é 100% gratuito. Não, perfeito. E fala uma coisa, tem algum tipo de treinamento que é feito quando ele entra dentro da ferramenta ou não? Olha, tá bem intuitivo o aplicativo, mas a gente tem um contato imediato assim que a pessoa faz o cadastro. Se ela faz o cadastro sozinha, sem ter contato com ninguém antes, já tem um contato imediato. Assim que ela faz o cadastro, alguém já entra em contato, passa alguns vídeos para ela e fica aberto, se a pessoa ainda tiver dúvidas de como funciona, fica aberto a fazer uma reunião online. Tá? Em outros casos, a gente já conversa antes, a gente faz visitas, né? Tem diversas maneiras aí mas para quem faz diretamente pelo aplicativo, ela recebe todo esse material e depois fica aberto uma reunião online para tirar algumas dúvidas que possam. Tem algum tipo de suporte, WhatsApp, telefone, que ela possa ligar e tirar essas dúvidas? Tem. Eu estou 24/7 no Troctrip, então recebo mensagens o dia inteiro, tirando algumas dúvidas, algumas perguntas e recebendo aí pessoas interessadas, né? E tem também uma central nossa que recebe em horário comercial. Se por um acaso, né, uma pessoa já fez adesão, carregou moeda, já tem um crédito lá e, como você falou, né, ele pode inclusive começar a utilizar esse crédito antes que alguém utilize o crédito nele. E aí, de repente, eu estou com uma viagem, já semana que vem estou indo lá para o Ceará, aí, de repente, lá em Jericoacoara tem uma pousada que aceite Troctrip ou um determinado restaurante naquela região. Se eu chegar lá, eu preciso fazer essa reserva com antecedência ou essa reserva pode ser feita através de um walk-in? Assim como a parte do restaurante, eu não preciso fazer nenhuma pré-reserva, eu simplesmente sento no restaurante, posso pedir o que eu quiser no cardápio, desde que não esteja nenhum tipo de restrição, esteja obedecendo às restrições. E na hora de pagar, basta eu falar, eu vou pagar com Troctrip. E se do outro lado o funcionário que estiver ali não estiver orientado, ele não tomou conhecimento por alguma razão, o dono ou o gerente do estabelecimento não passou para um funcionário, como se resolve uma situação dessa? Já aconteceu algum caso parecido? Olha, já aconteceu. Por rapidez, né? A pessoa fez o cadastro e já usou imediatamente e já chegou gente lá para utilizar. Então, assim, não teve tempo do treinamento da equipe, né? Normalmente, quem faz esse repasse do treinamento, da explicação para
garçom principalmente, né? E para os recepcionistas de um hotel, da área de reservas, é o próprio proprietário, né? Porque ele que faz o cadastro e ele é o maior beneficiado. Porque é ele que fica com todos esses pontos para poder utilizar. Já aconteceu. Mas foi resolvido, falou, vocês estão aqui no aplicativo, tal, conversa com o proprietário que ele deve saber e foi resolvido. Legal. Um outro ponto interessante, o maior beneficiado é o proprietário, porque esses pontos ficam todos em nome do proprietário do estabelecimento. Mas uma pessoa física pode fazer cadastro no TrocTrip, né? E ele pode receber doações. Então, é transferível. Aí é transferível. É transferível. Eu posso um gift. Por exemplo, o Klaus é Hotel B2C. Eu, Denis, vamos supor que eu sou um amigo do Klaus, eu estou viajando e aí o Klaus, de repente, quer transferir uma parte dos créditos dele para um amigo pagar uma conta. Normal. Você só faz um cadastro no TrocTrip com CPF. Como CPF e aí ele vai fazer uma transferência para o seu CPF. Mas agora vamos, é imediato também. Agora vamos colocar no outro contexto, que é relacionado ao CPF. Eu não sou dono de restaurante, não sou dono de pousada, de hotel, de absolutamente nada ainda. Mas eu me interessei muito pelo TrocTrip. Eu gostaria de carregar essa moeda digital no meu celular. Eu sou uma pessoa física com CPF. Eu também posso me cadastrar? Eu posso. Aí, nesse caso, como eu vou ter uma carga de TrocTrip? A TrocTrip vende essa moeda? Então, esse é a implantação da segunda fase. Tá. Né? A gente vai entrar nisso agora, a gente já está trabalhando com isso. E essa é a grande virada de chave do TrocTrip. Ele, além de fazer todas essas permutas entre os proprietários hoteleiros e de restaurantes, aí, gastronomia em geral, o CPF ele vai entrar agora com muita força como consumidor final. Então, essa fórmula ficou muito legal, cara, porque todo mundo sai beneficiado, né? Então, o estabelecimento ele vai receber em TrocTrip, o CPF ele pode comprar TrocTrip diretamente da empresa, diretamente do TrocTrip. O próprio estabelecimento também pode vender TrocTrip. Então, tudo isso vai estar dentro da plataforma. Bacana. E o que acontece? O consumidor final, então ele vai em um restaurante que aceita TrocTrip, mas ele não tem nenhum TrocTrip, né? Então, ele chega lá, a conta dele lá deu R$1.000. Então ele entra na hora no celular, ali ele já compra R$1.000 de TrocTrip por R$700. Ele compra com deságio. Compra com deságio. E paga a conta dele. O que acontece? Ele tem um desconto que o estabelecimento, que não está saindo do bolso do estabelecimento. O estabelecimento não está dando esse desconto. O estabelecimento está recebendo para os R$1.000. Em TrocTrip está recebendo R$1.000. Mas alguém se dispôs a fazer um deságio e vender mais barato porque queria se capitalizar. Exatamente. Então, tanto esse estabelecimento que recebeu esses R$1.000 em TrocTrip, ele pode ir vender na plataforma, com deságio de 20%, 15%, quanto ele achar. Ou, melhor ainda, se ele utilizar indo passear, indo para outro hotel, outro restaurante, enfim, para turismo, né? Melhor ainda, aí ele vai utilizar 100% dele. Sendo hospitalidade ainda, mas não sendo hotel, não sendo pousada. Tem hoje aqueles estúdios ou casas de praia, são os short stays, né? São as locações de curta temporada. Ele pode se cadastrar também para fazer permuta tanto com CNPJ quanto CPF? Ele pode fazer permuta, sim, desde que ele tenha um CNPJ ativo. Tá. Nesse caso, CNPJ ele pode se cadastrar, não precisa ser um CNPJ de hotelaria. Tá. Nem de gastronomia, mas ele precisa ter um CNPJ ativo. Legal. Porque é uma segurança jurídica nossa, para que ele não utilize os pontos, depois queira se desligar, alguma coisa desse tipo. Aí ele fica com a responsabilidade dos pontos que ele utilizou. Se ele quiser sair da plataforma, ele fica com a responsabilidade de devolver isso em dinheiro. Hoje, até por uma questão de segurança, a gente vê muitos golpes aí na internet. E eu e o Klaus, a gente trabalhou na Booking.com, né? E a Booking, no começo, teve esse tipo de fraude, né? De estabelecimentos fakes, que eram criados estabelecimentos fakes dentro de plataformas e, na verdade, quando o hóspede chegava lá, não existia. Nesse caso, a TrocTrip tem esse cuidado? Como é que é feita essa conferência da validade, da segurança de que aquele estabelecimento ele é real?
Olha, todos os estabelecimentos são verificados. São verificados. São verificados. Tá. Né? Nem sempre só fisicamente, né? Alguns a gente não chega a ir até o local, mas a gente vê a atividade deles, vê pelas redes sociais, a atividade, enfim. Que nem a própria receita. Essa né? minha amiga Ana, que é lá do Maranhão, eu nunca fui na pousada dela lá em Lençóis Maranhenses, em Atins. Ana da Teens. Mas ela está sempre presente nas redes sociais, tem artistas que vão lá e tudo mais. Ainda vou visitar a Ana, estou para ir lá. A Ana a gente bateu na trave aí, mas um dia a gente já vai trabalhar junto. Não, a Ana, cara, a Ana é muito gente boa, uma amiga aí que a gente criou. A Ana foi uma das primeiras a acreditar no Troc Trip, mas demorou um pouquinho. Ela precisou ir lá em Ilhabela, ela foi lá no hotel, a recebi lá. E aí ela fez o cadastro, tudo. Foi um dos primeiros cadastros ali, sei lá, entre os primeiros 20. E ela falou assim, eu fiquei em dúvida, eu vim aqui só para ver seu hotel, para ver se realmente tudo era certo, se você existia e tudo mais. E, enfim, se tornou uma super amiga. Aí ela e o Alexandre são ótimos, são ótimos. Preciso ir lá visitá-la.